Mulheres no livro dos Atos dos Apóstolos. Vamos examinar primeiramente Maria, mãe de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 14. Após a ascensão do Senhor Jesus, os discípulos se ajuntaram no cenáculo em ambiente de união e oração. Faltavam poucos dias para o grande evento da descida do Espírito Santo e o batismo no Espírito, que uniria todos os salvos na igreja, isto é, o corpo de Cristo. Foi naquela ocasião que surgiu a primeira igreja local, isto é, a igreja em Jerusalém. Entre todas as pessoas que se reuniram no cenáculo, apenas os nomes dos apóstolos e o de Maria, mãe de Jesus, são mencionados. Lendo este nome, começamos a refletir sobre certos eventos na vida dela. O anjo Gabriel a visitou e anunciou-lhe que daria à luz um filho que seria chamado Filho do Altíssimo. Lucas capítulo 1, versículos 31 e 32. Depois, Simeão falou-lhe de uma grande tristeza pela frente. Uma espada traspassará também a tua própria alma. Lucas capítulo 1, versículo 35. Estas profecias e muitas outras se cumpriram, lembrando-nos da presença dela ao pé da cruz, que dirá o sentimento dela ao ver o sofrimento do filho. Mas Maria se manteve firme na força do seu Deus ao longo do seu trajeto doloroso. Sugerimos que a menção do seu nome em Atos 1, versículo 14, indica o peso que a presença dela acrescentava ao ambiente. Muitos leitores entenderão o significado disto. As irmãs não participam em oração pública ou na pregação, mas até a presença delas pode acrescentar algo à reunião. Há irmãs que sofrem perseguição em casa, outras lidam com doença e problemas sérios. Sua presença na reunião tem peso, são um exemplo de firmeza, dedicação e fidelidade. Vamos agora para Atos capítulo 9, versículos 36 a 42, onde encontramos outra irmã chamada Dorcas. Encontramos aqui uma discípula exemplar em Jope. Conforme a língua usada, o nome pode ser Tabita ou Dorcas. A palavra de Deus diz que ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Os necessitados, especialmente as viúvas, receberam túnicas e vestidos para atender às suas necessidades. Era muito difícil para uma viúva naqueles dias. O marido em vida não recebia pensão, muito menos a viúva depois da morte dele. Entre o povo de Deus, tais eram lembradas, e veremos em Dorca que era uma que se dedicou a este tipo de serviço. Dizem que todos nós devemos viver de uma forma a fazermos falta ao partirmos, e sem dúvida foi assim quando de repente Dorcas morreu. Sabendo que o apóstolo Pedro estava em Lida, não muito distante, enviaram 2 homens para buscá-lo. Tendo chegado de volta com Pedro, levaram-no ao quarto e logo ele fez sair a todos e pôs-se de joelho e orou. Dirigindo-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Neste momento ela abriu os olhos e assentou-se. Nisto Pedro lhe deu a mão e a levantou. Chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Convém explicar que o que aconteceu é diferente da ressurreição que os que morreram em Cristo esperam. Na vinda do Senhor, os corpos destes serão revestidos da incorruptibilidade, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. Isto indica um corpo que jamais será sujeito à doença ou à morte. Será um corpo próprio para habitarmos no céu com Cristo. Dorcas voltou a viver naquele corpo que possuía desde o seu nascimento. Tendo dito isto, não deixamos de ver naquele milagre uma ilustração da vitória sobre a morte que todos vamos ter na vinda do Senhor. E quando vemos ela que morreu e agora está viva no meio
daquelas às quais servia com tanto amor, podemos imaginar o que será no céu para os que serviram a Deus e aos seus santos, encontrarem-se de novo com os que ajudaram, porém agora em ambiente livre dos trabalhos que dificultavam a vida aqui. Atos de bondade e expressões de amor não serão esquecidos lá. Lucas, capítulo 16, versículo 9, prevê o dia quando aqueles aos quais ajudamos nos receberão nos tabernáculos eternos. Haverá alguém ou alguns no céu para recordarem conosco atos de amor e solidariedade praticados enquanto andamos neste deserto árido e estéril. Devemos nos perguntar isto. Será que teremos alguém lá assim? Vamos agora para outra irmã, Maria, mãe de João Marcos, em Atos capítulo 12, versículo 12. O pouco que sabemos da casa dessa senhora é suficiente para formar um conceito de um lar dedicado à obra de Deus. Observamos alguns detalhes. Maria era mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, isto é, Marcos, o servo de Deus que escreveu o segundo evangelho. Na hora da crise, quando havia necessidade de oração contínua e intensa, a casa dela parecia um lugar óbvio para alguns se reunirem. Além disso, observamos que no que Pedro foi solto, ao natural, ele se dirigiu àquela casa. Obviamente, ele sabia que seria bem-vindo, mesmo nas altas horas da noite. A respeito do Marcos, Paulo disse: ele me é muito útil para o ministério, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Podemos ter certeza que ele podia contar com todo o apoio ao chegar à casa da mãe após suas viagens na obra de Deus. Pedro pode ter sido parente de Marcos, mas não será só por isto que ele podia contar com hospitalidade nesta casa a qualquer hora do dia. Era só chegar. Em ocasião de emergência, como no caso deste capítulo, alguns crentes se dirigiam à casa de Maria, onde o ambiente era propício para a oração. Ainda há lares assim. É claro que a igreja é o centro do qual irradia a obra de Deus, mas as donas de casas dedicadas à obra do Senhor podem oferecer muito que favorece o povo de Deus e a obra dele. Vamos agora para outra irmã chamada Lídia, em Atos capítulo 16, versículos 14 e 15. Vemos logo, muito parecido, no caso de Lídia, a primeira convertida em Filipos. Observamos a atitude dela. Ela recém tinha sido salva e tinha certa reserva em simplesmente oferecer a casa aos irmãos. Achou por bem consultá-los a respeito, primeiramente. Eles teriam de decidir se lhe coubesse oferecer a casa. Feliz é a igreja onde o novo convertido encontra quem pode orientá-lo a respeito do serviço que pode render. Admiramos a humildade com que esta senhora começou a vida cristã, mas além disto, vemos o que era importante para ela logo depois de se converter: fidelidade ao Senhor. Não que ela anunciasse que era fiel ao Senhor. É isto que desejava ser, mas deixou os servos de Deus fazerem avaliação. Conforme Atos capítulo 16, versículo 40, não apenas os servos de Deus encontraram hospitalidade em sua casa, mas os irmãos, isto é, os novos convertidos, estavam ali também. Mulheres assim fazem uma contribuição incalculável à obra de Deus. Vamos agora para a Priscila, esposa de Áquila. Isto nós encontramos em Atos capítulo 18, vemos versículo 2, versículo 26 também. O casal Áquila e Priscila é mencionado 6 vezes no Novo Testamento. 3 destas ocorrências ocorrem no livro dos Atos, capítulo 18, versículo 2, 18 e 26. Quando Paulo chegou a Corinto para pregar o Evangelho, ele encontrou pouso na casa deles. E não somente isto, mas como eles tinham a mesma profissão de Paulo, isto é, fazer tendas, trabalharam juntos.
Com certeza, isto ajudou muito o apóstolo, dando-lhe mais tempo para espalhar o evangelho. Nesta ocasião, Áquila é mencionado primeiro na passagem. Isto pode indicar que ele tomou a frente em oferecer hospitalidade para o apóstolo. De muda, já para Éfeso, em versículo 26, eles se encontraram com Apolo na sinagoga. Observaram uma lacuna nas explicações dele, embora fosse varão eloquente e poderoso nas Escrituras, conforme o versículo 24. Levando-o para casa, lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Versículo 26. Esta vez observamos que o nome de Priscila é colocado primeiro. Não vamos sugerir que ela tomou a frente e deixou o marido quieto enquanto ela acertava o erro de Apolo. De maneira nenhuma seria assim. Mas a colocação do nome dela em primeiro lugar pode indicar que ela era bem instruída no caminho de Deus e poderia fazer uma contribuição construtiva à conversa. Irmãs bem instruídas na palavra de Deus são muito úteis, e não há por que também não possam examinar as Escrituras para a alimentação de suas almas e a orientação daqueles para quem falta compreensão adequada. Temos também Safira, esposa de Ananias, em Atos capítulo 5, versículo 1. Não vamos entrar nos detalhes do grave pecado de Ananias e Safira neste artigo. Ele foi tratado em palavras de edificação no número 116, sobre o título Dinheiro, no livro dos Atos dos Apóstolos. Basta ver no site www.palavrasdoevangelho.com. Mas, continuando o assunto, basta chamar a atenção à diferença entre a atitude de Safira em cooperar com o marido para tentar enganar os apóstolos quanto ao valor da propriedade vendida e a atitude de Priscila em cooperar com o marido na promoção da obra de Deus. A obra de Deus é uma obra santa e vemos em 1 Timóteo capítulo 3 o padrão alto que a palavra de Deus exige para os que participam dela. Esta exigência estende-se às mulheres conforme o versículo 11. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Vale ressaltar que esta passagem refere-se às esposas dos que servem a Deus, conforme sua maneira de proceder, a esposa do servo ou acrescenta peso à imagem dele ou prejudica.